Boa tarde, caros estudantes. Na aula de geografia de hoje, nós iremos tratar sobre as atividades econômicas. Então, esse é um tema importantíssimo, pois nós iremos ver a partir de agora sempre. Será um assunto que será muito recorrente a partir de agora nas aulas de geografia. Então é importante ter noção dos conceitos principais que serão trabalhados nessa aula. Então, no que diz respeito à questão das atividades econômicas, nós devemos retomar aquela questão do trabalho e da transformação das paisagens. Então nós vimos já várias vezes anteriormente que o ser humano ele transforma a paisagem a partir do trabalho e que a relação entre o trabalho humano que visa garantir a subsistência e a economia do ser humano no ambiente natural, que promove a modificação da paisagem natural, é o chamado espaço geográfico, O espaço geográfico que é o espaço resultante da relação entre a sociedade humana e a natureza a partir do trabalho, que promove a interferência do ser humano na paisagem natural. Então, a gente viu já várias vezes sobre isso, como o ser humano transforma a paisagem, como que a evolução das tecnologias possibilitou também ampliar o alcance humano na transformação da paisagem. Nessa aula, a gente vai tratar principalmente dos aspectos econômicos desse trabalho, e isso diz respeito às atividades econômicas do ser humano. As atividades econômicas do ser humano, elas necessitam constantemente dos recursos naturais. Então, nesse sentido, todo recurso que vem da natureza, ele é apropriado pelo ser humano para que ele possa concretizar as chamadas atividades econômicas, que nós iremos tratar ainda nessa aula. Então, quando a população ela cresce, ela vai necessitando também da intensa exploração dos recursos naturais, que são esses elementos da natureza que são usados para que o ser humano ele possa ter um desenvolvimento econômico ou garantir a sua subsistência. Não quer dizer que qualquer elemento da natureza é um recurso natural, Apenas é considerado recurso natural aquilo que é utilizado pelo ser humano para o seu desenvolvimento econômico. E nesse sentido, os recursos, eles podem ser divididos em dois tipos, que são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são os recursos naturais que, como o nome sugere, eles se renovam, Então, nesse sentido, eles são, de certa forma, infinitos, Então, em certo aspecto, eles fazem parte da natureza, em um ambiente fechado, eles acabam constantemente se renovando com o tempo, a partir do ciclo natural ou mesmo a partir da própria ação humana também, Existem recursos que são renováveis, que são renovados, no caso, pelo ser humano, que é um ponto que nós iremos tratar. Então, entre os recursos renováveis, nós temos a água, principalmente, Então, a água, ela é em um ambiente fechado, como é o caso do planeta Terra, ela é totalmente renovável, ela não se perde, A água, ela pode evaporar, ela pode ser absorvida pelo solo, no entanto, ela está sempre presente, ela está sempre em constante transformação por conta do ciclo da água, que é todo aquele processo de evaporação e evapotranspiração, condensação em forma de nuvens e então precipitação em forma de chuva, repetindo-se o ciclo. A ação humana ela contribui também, de certa forma, para a renovação da água, porque nem toda a água ela é utilizada para consumo, Para que a água possa ser usado para o consumo humano, principalmente a hidratação, ela deve ser potável. Então, embora a água ela se renove sozinha, a própria natureza, ela cuida de fazer a renovação do ciclo da água, para consumo humano, nós necessitamos da intervenção humana. Então, com as estações de tratamento de água, por exemplo, a filtragem, entre outros exemplos, assim como a construção de barragens, represas, entre outros exemplos, para segurar a água. Então, nesse sentido, a água ela é um dos principais recursos renováveis. Além da água também, nós temos a matéria-prima de origem vegetal ou animal,
pode, em parte, ser considerado renovável, né? Em partes, por quê? Porque se for feito o consumo consciente, né, o desenvolvimento sustentável, dá tempo, né, de extrair a madeira ou então a realização de extração de produtos animais, né? E então, né, esses produtos eles serão repostos, né? Então, por exemplo, principalmente naquelas florestas de reflorestamento, nós temos muito disso, né? É feita a extração da madeira, no entanto, deixa-se um tempo aquela vegetação quieta, né, sem intervenção, até que novas árvores possam florescer, e então é feita a extração novamente. Quando a extração já é predatória, ou seja, são vários hectares de floresta nativa que acabam sendo derrubados, aí a madeira daquela região ela pode se tornar não renovável, pois dependendo do solo, dependendo das circunstâncias, quando é feita uma extração em massa, não dá tempo, né, de novas plantas, novas árvores crescerem, e então isso pode provocar a extinção de espécies vegetais, né? A mesma coisa é o caso dos animais também, né? O caso dos animais, os animais eles se reproduzem, então eles vão constantemente se perpetuando. No entanto, se a caça, pesca, extração de pele, extração de recursos de animais for feito de forma inconsciente, esses animais eles podem morrer sem se reproduzir, e isso a longo prazo pode provocar a extinção, né? Então a gente tem recursos renováveis de fato, né, que são totalmente renováveis, como a água, que está sempre seguindo o seu ciclo, embora muitas vezes o ser humano ele necessite atuar para tornar essa água apropriada para o consumo, né? Como também existem alguns recursos que podem ser renováveis se forem usados conscientemente, já se forem usados de forma predatória e inconsciente, isso pode não ser mais renovável, né? Como é o caso, por exemplo, dos animais e das plantas, que oferecem recursos econômicos, mas se for feita uma caça ou uma extração de madeira predatória, essas espécies podem entrar em extinção e então desaparecerem, né? Os gêneros agrícolas também, eles acabam sendo renovados a cada período de plantação, né? Então toda vez que a cada estação do ano nós temos a plantação de gêneros agrícolas, no entanto também, né, isso necessita de uma intervenção da ação humana para que elas possam ser de fato renováveis, como técnicas de cultivo que não esgotem o solo, assim muitas vezes como cruzamentos controlados de espécies vegetais, né? E também, né, alguns materiais como vidro e papel, eles podem ser renovados por processos artificiais, como é o caso da reciclagem. Então, o vidro, o papel, o plástico, de certa forma, também, né, eles podem ser renovados, mas, no entanto, apenas a partir da ação humana. No caso, sem a ação humana, esses produtos podem levar décadas ou até séculos para serem totalmente decompostos, né, e sua matéria se dispersar pela biosfera. Então, nesse sentido, necessita de uma intervenção mais direta do ser humano. Já os recursos não renováveis, eles são aqueles que, uma vez utilizado, eles não podem mais ser usados novamente. Eles se degradam ou podem se esgotar. Então, entre os recursos não renováveis que nós temos os minerais, principalmente, né? O solo cultivável, que depende de ciclos de formação que demandam milhões de anos, o petróleo, o gás natural, que foram formados muitas vezes a partir de plantas e animais de milhões de anos atrás que foram mortos, né? Então, uma vez que esses recursos eles são utilizados, eles não podem ser utilizados novamente, ou então, como no caso do solo, eles acabam se degradando. Então, eles são recursos não renováveis porque eles não passam por uma renovação. Então, entre os principais recursos que nós temos para as atividades econômicas, nós temos os recursos hídricos, que é a água, que nós já tratamos na aula anterior, que a água ela tem utilidade para praticamente qualquer atividade econômica humana, né? Ela se encontra desde lagos, rios, reservatórios subterrâneos, aquíferos e lençóis freáticos, assim como geleiras, e até a água do oceano também pode ser utilizada em algumas circunstâncias, né? Então, a água ela é um recurso renovável, né? Porque ela está sempre seguindo o ciclo da água e pode ser usada desde para o abastecimento de pessoas e animais, até mesmo para a plantação, para também uso na indústria, né, no resfriamento de caldeiras, em usinas de energia elétrica, né, assim como também para transporte a partir das hidrovias.
Outro recurso importante também que nós temos, além da água, é o solo cultivável, né? O solo também nós já vimos anteriormente a importância dele. O solo ele não só é importante porque toda a infraestrutura humana é construída em cima do solo, então um solo forte, um solo fixo, né? Ele é necessário para a construção de grandes estruturas, como casas, cidades, pontes, até usinas de energia, e também, né, o solo cultivável ele é usado para a agricultura, né? Então, né, um solo fértil ele pode ser usado para o plantio de várias espécies vegetais que podem ter valor econômico, além de também ser utilizado como pasto para a criação de animais, né, sendo que muitos recursos vêm dos animais também, né? No entanto, o solo, né, diferentemente da água que está em constante processo de renovação, o solo, quando ele é usado inconscientemente, ele pode se esgotar, ele pode sofrer erosão, ele pode ser intoxicado com o uso de agrotóxicos, o que pode inviabilizá-lo para seu uso contínuo, né? Então, cada vez mais tem se preocupado em novas técnicas de fertilização e de cultivo do solo para que o solo ele não passe por um esgotamento e então fique inutilizado, pelo menos para a plantação, ou então que ele acabe sofrendo um processo de decomposição e degradação, como é o caso da laterização, quando forma-se uma camada férrea no solo, a lixiviação, que é o enfraquecimento do solo pela ação da chuva, a erosão, que é quando ocorre o desabamento e a abertura de sulcos em solo, e até mesmo a arenização do solo, que é quando o solo ele fica tão frágil que ele começa a se tornar areia, né? O que é um processo inclusive vinculado à desertificação, né? Que é quando o solo, que é quando a vegetação de uma região começa a se tornar desértica. Então o solo ele também tem uma grande importância para as atividades econômicas. Nós temos também os recursos minerais, né? Que nós já tratamos um pouco quando nós falamos, né, dos tipos de rocha, né? No caso, os recursos minerais, eles são qualquer rocha, né, que tem algum valor econômico, né? No caso, o minério, né, são todas as rochas que podem ser apropriadas para um valor econômico, né? São todos os elementos minerais que têm um valor econômico para o ser humano. Então, os minérios, eles são utilizados nas mais variadas funções também. Na produção industrial mesmo, o ferro, por exemplo, ele é bastante usado nas indústrias, principalmente na metalurgia e na siderurgia, né? Nós temos também o alumínio, que é bastante utilizado, manganês, né? Nós temos também ouro, cobre, né? Urânio, são vários recursos minerais que são utilizados para os mais variados fins, né? Então eles podem ser utilizados desde para a fabricação de máquinas, como é o caso do ferro e do aço, né? De automóveis, entre outros exemplos, até mesmo para produtos mais cotidianos, né? Então praticamente hoje todos os produtos que nós usamos têm alguma origem mineral, né? Tem o uso de algum tipo de metal ou semimetal em sua composição, né? Alguns recursos minerais têm potencial para a geração de energia, como é o caso do carvão vegetal e do carvão mineral, né, que são utilizados nas usinas termoelétricas, ou seja, a queima do carvão faz com que as usinas produzam energia, e também o urânio, que é bastante utilizado para a energia nuclear, né, já que a fissão do átomo de urânio, ou seja, a quebra contínua do átomo de urânio, permite uma liberação de grande quantidade de energia que é utilizada nos reatores nucleares e que acaba então sendo convertida em energia elétrica. Também, né, nós temos alguns exemplos de minerais, né, que podem ser utilizados até para alimentação, como é o caso do sal de cozinha, por exemplo, que é um recurso mineral, já que o sal nada mais é do que a decomposição de rochas que existem no oceano, né, e que acabam sendo transportadas pela água e pelas correntes marítimas para a superfície, né? Então o sal ele é um recurso mineral que pode ser utilizado também para alimentação, né? Os recursos minerais em geral eles podem ser metálicos ou não metálicos, né? No caso metálicos são como o ferro, o ouro, a prata, né? O urânio, por exemplo, enquanto os não metálicos são aqueles que têm origem de rochas não metálicas, né? Assim como também de animais ou de vegetais, como é o caso do calcário, por exemplo, ou mesmo do sal de cozinha. E os recursos da fauna e da flora também são úteis para a atividade econômica, né? No caso da flora, nós temos principalmente a extração madeireira, né? No caso, a extração de determinadas madeiras para a construção de móveis, até mesmo para a construção de alicerces, canoas, entre outros exemplos, né? Muitas populações tradicionais fazem bastante uso da madeira nativa para realizar suas práticas cotidianas, assim como também as sementes, as raízes, elas acabam tendo uma grande importância para a agricultura, né? Por exemplo, a mandioca,
por exemplo, que é uma raiz, né, ela acaba tendo uma grande importância para a alimentação, para a subsistência, né? No plantio também as sementes são utilizadas para a prática da agricultura, além de muitas plantas, né, muitos recursos da flora terem valor cosmético e medicinal, né? Então elas podem ser utilizadas para fazer remédios, né, dos mais variados, assim como também produtos de beleza, cosméticos também, né? Já no caso dos animais, nós temos também, né, os animais oferecem uma série de recursos para o ser humano. Então eles são os mais variados, né? Nós temos desde da alimentação mesmo, como é o caso da caça e da pesca, principalmente, né, em que nós temos o uso dos recursos animais para alimentação, né, como também a partir da criação de animais, né, a partir da extração de produtos que são derivados dos animais, como é o caso do leite, que é extraído de mamíferos como cabra, ovelha e vaca, né, ou então, por exemplo, a lã, que é extraída de ovelhas. Nós temos também, em algumas situações, o adubo, né, que é extraído a partir dos excrementos de gado, né, de gado bovino, né, além da própria carne do animal também, que é utilizada para a subsistência e também para exportação muitas vezes, né. Também o uso de peles também, embora cada vez mais seja restrito, né, o uso de peles de animais também é uma atividade econômica abarcante, né, no caso a caça de animais para extração de peles, para fazer, no caso, produtos dos mais variados, como roupas, até mesmo couro, né, que forra almofadas, aconchoados, né, até inclusive carros também, né, é bastante utilizado de várias maneiras, né. Então os animais eles também oferecem vários recursos, desde diretamente que é a própria carne do animal, né, ou então a pele, até recursos indiretos, como derivados de animais, como é o caso, por exemplo, do leite, como é o caso, por exemplo, da lã, assim como o mel, e outros exemplos. No entanto, né, muitas vezes quando a extração dos recursos vegetais e animais é feita de forma predatória, como nós já vimos, isso pode provocar grandes impactos ambientais, né, já que com isso pode levar à extinção de determinadas espécies. Tendo isso em vista, né, tendo em vista quais são os recursos naturais que o ser humano se utiliza, nós podemos agora nos focar nas principais atividades econômicas. No caso, as atividades econômicas, elas dizem respeito basicamente a meios pelo qual o ser humano ele transforma a paisagem a partir de seu trabalho com o intuito de ter uma valorização econômica. No caso, né, nós temos os chamados 3 setores da economia. E quais que são os 3 setores da economia? Primário, secundário e terciário. O primário, ele diz respeito basicamente à extração ou produção da chamada matéria-prima. E o que é a matéria-prima? A matéria-prima é basicamente o produto de origem natural. Então, é o produto que ele existe como na natureza mesmo, né? Então, matéria-prima é qualquer produto que tem origem na própria natureza, sem necessariamente a intervenção humana. Embora, é claro, né, como no caso da agricultura, o ser humano é responsável pelo cultivo de vegetais, mas os vegetais, eles acabam existindo na natureza, né? Então o setor primário ele pode dizer respeito tanto à produção, né, de recursos naturais, como é o caso da agricultura ou mesmo da pecuária, né, que é a criação de animais, como também a extração direta de recursos da natureza, como é o caso do extrativismo. O setor secundário, por sua vez, diz respeito à transformação da matéria-prima. Então, se no primário nós produzimos matéria-prima ou então extraímos diretamente da natureza, o setor secundário ele transforma essa matéria-prima em algum objeto de uso comum, né? O setor secundário, nesse sentido, ele é caracterizado pela indústria, que é responsável pela transformação da matéria-prima, principalmente minérios, né? Mas não somente, em determinados recursos, né, em determinados produtos que nós fazemos uso cotidiano, né? E por fim o setor terciário, que é a circulação de produtos, né? Então, enquanto o primário é a produção e extração e o secundário é a transformação, o terciário já diz respeito à circulação dos determinados produtos, né? Sendo que o terciário se divide do comércio e no setor de serviços, que nós iremos tratar em breve. Então, começando com o setor primário ele é caracterizado sobretudo pela agricultura, pecuária e extrativismo. Esses são as atividades econômicas vinculadas ao setor primário, né? Então, a agricultura, que diz respeito ao plantio, né? No caso, o cultivo, né? Para valor econômico e para a subsistência. A pecuária, que diz respeito à criação de animais. E o extrativismo, que diz respeito à extração de elementos da natureza. Então, a agricultura, né? Ela é
uma das atividades econômicas mais antigas que nós temos, né, data-se mais ou menos de 10 a 12 mil anos atrás, né, o ser humano ele já praticava a agricultura, né, foi uma das primeiras atividades econômicas que o ser humano ele possuía, junto com a criação de animais e o extrativismo, que é mais antigo ainda, né. Então, atualmente, a agricultura e a pecuária são atividades que são muitas vezes complementares, né, por isso que muito se fala hoje em dia de agropecuária, né. A agropecuária é a relação que existe entre agricultura e pecuária, já que as duas atividades elas acabam se vinculando, né? Então, a agricultura ela é responsável pela produção de alimentos dos mais variados, como grãos, legumes, verduras, né? Assim como matéria-prima para a fabricação de produtos que são consumidos, como tecidos, cosméticos e biocombustíveis, né? Como é o caso, por exemplo, do plantio de algodão, como é o caso, por exemplo, do plantio de cana e de mamona, né? Que é usado para combustíveis, né? No caso, a cana para o álcool de combustível, né? E a mamona para o biodiesel também, né? Assim como também cosméticos, já que muitos dos recursos vegetais são utilizados para a fabricação de cosméticos, assim como a indústria farmacêutica também faz grande uso desses elementos, né? Então, no que diz respeito à produção de alimentos, né, a agricultura ela é a principal atividade econômica, né? Então, há vários cultivos agrícolas que são realizados no mundo inteiro, alguns deles são milho, trigo, soja, café, feijão, arroz, entre tantos outros que estão presentes. Todos eles são provenientes da agricultura. Então, nesse sentido, né, os cultivos eles acabam muitas vezes dependendo das características do solo, dos lugares, se é um solo fértil, se é um solo ácido e também do clima e vegetação, né? Já que algumas espécies elas se desenvolvem melhor em determinados climas e em determinadas áreas, né, em determinado solo. Claro que atualmente, como nós já vimos, o ser humano ele tem desenvolvido tecnologias, né, que permite que o cultivo de uma espécie possa ocorrer em uma região totalmente diferente da onde ela estaria habituada, como estufas, transgênicos e também a seleção artificial, né? Então, assim, a agricultura ela exige, né, desde toda a história ela exige constantemente a renovação das tecnologias, né? Como, por exemplo, a criação do arado, né, na antiguidade, que acabou sendo importante para a criação de sulcos na terra para a realização do plantio, a tração animal também, os tratores que vieram posteriormente, né, e substituíram a tração animal, assim como também, né, a engenharia genética e também técnicas de fertilização do solo, têm sido cada vez mais importantes para a agricultura. A agricultura, ela pode ser dividida em dois tipos principais, a tradicional e a moderna. A tradicional, como o nome sugere, ela é feita de uma forma mais arcaica, mais antiga. Atualmente, a agricultura tradicional ela predomina nas chamadas pequenas propriedades rurais, que são geralmente algumas fazendas, né, ou então algumas propriedades agrícolas que têm poucos hectares e não tem muitas vezes recurso para fazer o investimento necessário para a mecanização. Nesse sentido, né, existem diferentes tipos de agricultura tradicional, né, pelo mundo inteiro, que variam de lugar para lugar. Entre eles, nós temos a chamada agricultura itinerante. A agricultura itinerante, ela é bastante comum em regiões que não têm muito recurso tecnológico, né? Que no caso é um sistema agrícola bem tradicional, né? Que é também denominado muitas vezes de roça ou coivara e que acaba muitas vezes se caracterizando pela queimada da vegetação e o plantio da colheita, né? Então, nesse sentido, a agricultura itinerante ela acaba muitas vezes queimando a floresta nativa para que as cinzas fertilizem o solo e então assim é realizado o plantio sem muitas técnicas modernas de fertilização, né, ou então de desenvolvimento do solo. Nós temos também a chamada agricultura de jardinagem, que é bastante comum na Ásia principalmente e que é usada principalmente para o cultivo de arroz, né? Nesse sentido, ela é feita muitas vezes nas encostas de montanhas, né, a partir da técnica do terraceamento e nos vales de rios. Então ela é realizada muitas vezes em pequenas propriedades, né, e nesse sentido acaba sendo muitas vezes uma agricultura familiar, ou seja, os próprios membros da família acabam realizando o plantio, né, já que muitas vezes não se tem condições de pagar funcionários, né, não se tem a condição de pagar pessoas para trabalhar nas terras. Usa-se algumas técnicas de irrigação, como canais, terraços e diques, e adubação, né, principalmente com esterco, né, fezes de
animais. Nós temos daí o plantation, né, que é uma agricultura bastante tradicional, só que ela se difere das outras duas, pois ela ocorre em grandes propriedades. O plantation, né, ele é bastante comum, principalmente nos países tropicais, e que foi introduzido durante a colonização, né? O plantation ele é também chamado muitas vezes de monocultura, pois são grandes propriedades que muitas vezes têm milhares de hectares, né, e que possuem o plantio de uma coisa só, um produto só, como o caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem grandes propriedades imensas em que só é plantado cana-de-açúcar para a geração de álcool, ou tanto para combustível quanto para energias termoelétricas, né? Ou então o uso da soja, que é exportado para outros países, né? Então, no Brasil é bastante comum essa técnica do plantation, né, que caracteriza-se principalmente por grandes propriedades agrícolas, né, com bastante trabalhadores, muitos trabalhadores, e que acaba muitas vezes, né, se caracterizando pela monocultura, né, ou seja, a produção em grande escala de uma coisa só e que é destinada muitas vezes à exportação. Na América Latina, em geral, ela é comum, né? E a chamada agricultura coletiva. A agricultura coletiva, ela diversifica-se em alguns países, né? Comum, por exemplo, na China, na Rússia, Israel e México, sobretudo, no qual as terras elas são coletivas, ou seja, elas pertencem aos próprios trabalhadores, e não a uma empresa ou então a uma família particular, né? Podemos dizer assim. Então, né, no caso da agricultura coletiva, a gente tem vários exemplos, né? Em Israel, por exemplo, nós temos os kibbutz, que são fazendas coletivas, né, no qual nós temos a cooperação mútua, em que a terra pertence à própria comunidade e a própria coletividade administra a terra, toma as decisões, né? Nós temos no México os érridos, que são propriedades comunais de terra, né, que são cultivadas em parcelas individuais, entregues a cada uma das famílias pertencentes a comunidades, né? As comunas populares ou cooperativas agrícolas de pequenos proprietários rurais, né, que é o comum na China, em que nós temos comunidades agrícolas coletivas, no qual a terra e o instrumento de aragem, assim como a educação e a saúde, ficam a cargo dos membros da própria comunidade, que também escolhem o dirigente da comuna popular, embora tenha uma interferência do Estado chinês nessa situação. E no caso da Rússia, as kolkhozes, né, que são as cooperativas agrícolas, né, e sovkhozes, que são as fazendas estatais, que eram sistemas agrícolas coletivos na União Soviética, que no caso, né, não havia necessariamente um dono de terra, ou era o Estado que era o proprietário da terra, como era o caso das sovkhozes, ou então no caso das kolkhozes eram os próprios trabalhadores que acabavam administrando a terra, muitas vezes com mediação estatal. Já a agricultura moderna, ela se caracteriza, em certo sentido, pelo uso das mais novas tecnologias, né? Nesse sentido, nós temos a mecanização com o uso de tratores, com o uso de extratores mecânicos de leite, por exemplo, né? Assim como também fertilizantes modernos, uso de transgênicos, seleção artificial, cruzamentos controlados, assim como também nós temos novas técnicas de irrigação e de fertilização do solo. A agricultura moderna ela é mais praticada principalmente nos latifúndios, nas grandes propriedades, né? Pois geralmente são as que têm maior condição de fazer um investimento na modernização agrícola, e muitas vezes, né, a agricultura moderna ela é voltada para a exportação. Nesse sentido, a agricultura moderna ela acaba se vinculando muito com a indústria, né, tendo a chamada agroindústria, que é uma indústria totalmente voltada para a modernização agrícola. Nós temos desde a irrigação artificial, insumos mecânicos, insumos biológicos, como transgênicos e sementes selecionadas, né, que visam muitas vezes potencializar a qualidade e também a duração da produção agrícola. Já no campo da pecuária, a pecuária ela é a criação de animais. E no caso, a pecuária ela pode ser dividida em várias formas, né, como por exemplo criação de gado, né, que é a criação de bois, vacas, né, a criação suína, né, a pecuária suína, a criação de porcos, ou ovina, que é a criação de ovelhas e carneiros também, né? Mas nós temos também na pecuária, né, a avicultura, que é a criação de aves, como por exemplo é o caso do frango, a apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel, e a piscicultura, que é a criação de peixes
também, né? E nesse sentido, a pecuária, ela pode ser dividida em dois tipos quanto à finalidade, que é a pecuária de corte ou a pecuária leiteira. A pecuária de corte é quando o gado ou então os suínos, né, os ovinos, eles são destinados ao abate, então é mais voltado para a produção de carne, lã, couro, entre outros exemplos, né? Já a pecuária leiteira, ela já é destinada à produção de leite e derivados do leite, como é o caso do queijo, do coalho, entre tantos outros, né? Já no que diz respeito ao sistema de criação, nós temos também dois tipos, né? Como é o caso, por exemplo, da pecuária extensiva e da pecuária intensiva. A pecuária extensiva ocorre quando os animais são criados soltos em várias áreas de terra com pastagem, né, em que o próprio pasto acaba servindo de alimentação para os animais, né? Então é muito usado principalmente para o gado bovino. Nesse sentido, né, ele recebe uma vacinação para controle de doenças e um alimento suplementar em forma de ração, né? No entanto, muitas vezes não existe o cuidado adequado com o gado, que é criado solto, ele não se alimenta de ração selecionada e não tem um tratamento veterinário constante, né? E muitas vezes o gado ele morre mais cedo nesse regime de pecuária, né? Ele acaba não sobrevivendo o suficiente nessas situações. Já a pecuária, que é uma forma mais tradicional de pecuária. Já a pecuária intensiva, os animais eles acabam sendo confinados em cercas ou galpões, eles recebem uma alimentação selecionada mais balanceada, apresentam maior produtividade, em geral uma expectativa de vida maior e constantemente recebem acompanhamento veterinário, né? Então a pecuária extensiva é mais tradicional, né, mais antiga, muitas vezes vinculada à agricultura tradicional, enquanto a pecuária intensiva ela já usa novas tecnologias e novos modos de produção, e ela é bastante vinculada à agricultura moderna. Já a terceira atividade do setor primário é o extrativismo, que é a atividade mais antiga da humanidade, né? Desde quando o ser humano estava na pré-história, ele vivia da extração, principalmente de recursos animais e vegetais, né? O extrativismo ele pode ser dividido em três tipos, né? Que é o extrativismo mineral, o vegetal e o animal. O extrativismo mineral também é conhecido como mineração, né? Que é uma atividade no qual se extrai rochas, né? Se extrai minérios que depois eles acabam sendo processados e transformados, né? A mineração ela pode ocorrer a céu aberto ou em algumas situações com novas tecnologias ela pode ocorrer de forma subterrânea. Então entre os recursos minerais mais importantes, né, entre os metálicos nós temos o alumínio, o manganês, né, e alguns que não são tão comuns, como é o caso do cobre, ouro, prata, nióbio e urânio. Já os não metálicos, eles acabam sendo utilizados na produção de fertilizantes para abastecer o setor agrícola. Então, como é o caso do fosfato de cálcio, do enxofre, do calcário, do nitrato de sódio, né? Assim como também na construção civil, como é o caso do calcário, da argila e da areia. Então, o extrativismo mineral consiste basicamente na extração de recursos minerais, né, para os mais variados fins, né? Já o extrativismo vegetal, ele diz respeito à extração dos elementos da flora, desde a coleta de madeira, como é o caso, por exemplo, do mogno, para a criação de móveis, até mesmo a extração de plantas, né, para uso de cosméticos ou uso na indústria farmacêutica, na elaboração de remédios, assim como também, né, na coleta de sementes para depois serem utilizadas na agricultura, né? Muitos povos tradicionais, como povos indígenas ou ribeirinhos, acabam subsistindo a partir do extrativismo vegetal, né? O látex da seringueira, inclusive, né, usado pelas comunidades seringueiras também, né, que é usado para fazer borracha, também é um recurso econômico muito importante. Já o extrativismo animal, ele acaba muitas vezes sendo utilizado, né, para a caça, né, assim como também, né, a extração de pele, entre outros exemplos. No entanto, quando isso é feito de forma predatória, isso pode levar à extinção de determinadas espécies, quando não é respeitado o ciclo reprodutivo dos animais, né, que no caso seria a caça, a pesca, né, a extração de peles, entre outros exemplos. Então, esses são as atividades econômicas do setor primário, né, que são o extrativismo, a extração de recursos, sejam eles minerais, como vegetais ou animais, que são responsáveis por boa parte da subsistência, né, como o caso da madeira, que é utilizada, por exemplo, para fazer móveis, né, assim como também a seringueira, que é utilizada para fazer borracha, né, também o papel celulose, né, ele vem do extrativismo vegetal e é processado pelas indústrias, assim como o animal, né, com a pele e também com a caça, né, com a pesca também, né,
assim como também o mineral a partir dos minérios que são usados para os mais variados fins, a agricultura, que é a produção de produtos vegetais, né, que são utilizados para consumo ou para exportação, e a pecuária, que é a criação de animais. Já no setor secundário nós temos as atividades econômicas responsáveis pela transformação da matéria-prima, né? Então, no caso, o setor secundário ele consiste em apenas uma atividade econômica, que é a indústria. E a indústria, ela acaba sendo responsável pelo processamento e transformação de matéria-prima, né? E existem vários tipos de indústria, né? As mais variadas, que muitas vezes divergem, né, com relação à sua finalidade. Então, as indústrias, elas podem ser de bens de produção ou indústria de base. As indústrias de bens de produção e indústria de base, elas são indústrias que processam ou transformam a matéria-prima de forma a abastecer outros tipos de indústria. Então, no caso, elas transformam a matéria-prima, elas criam um produto que é usado para outra indústria. Por exemplo, é o caso da siderúrgica e das metalúrgicas, né? As siderúrgicas e as metalúrgicas, elas manuseiam ferro. No caso, a metalurgia, ela cria produtos com ferro, e a siderúrgica produz aço a partir do ferro, né? No caso, a função dessas indústrias é acabar refinando e transformando o minério de ferro em ferro refinado, ou então o ferro em aço, para que esse produto seja enviado para outras indústrias utilizarem esse material para outros fins, né? Como é o caso da indústria automobilística, por exemplo, que acaba se utilizando do ferro e do aço para fazer automóveis, né? Então, são indústrias que produzem e transformam a matéria-prima e geram produtos para outras indústrias. Nós temos as indústrias de bens intermediários. No caso, as indústrias de bens intermediários, elas fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos usados em outros ramos industriais, né? Como é o caso, por exemplo, da indústria automobilística, ou então na geração de energia, né? Nesse sentido, então, nós temos indústrias, né, que fazem produtos que são utilizados por outras indústrias, né? Nesse sentido, criam máquinas, criam aparato que é apropriado por outras indústrias, né? E as indústrias de bens de consumo, né, são aquelas que já acabam criando, né, produzindo produtos que têm uma utilidade mais cotidiana. Muitas vezes as indústrias de bens de consumo, elas acabam se valendo tanto dos produtos das indústrias de base, como por exemplo o ferro, o aço, assim como o petróleo, que vem da indústria petroquímica, né? Assim como também das indústrias de bens intermediários, já que elas dependem de máquinas que são fabricadas por essas indústrias para poder operar, né? E nesse sentido, né, as indústrias de bens de consumo, elas já criam bens de consumo, né, para as pessoas, né? Criam produtos consumíveis pelas pessoas, né? E nesse sentido ela se divide em dois: os bens de consumo duráveis e os não duráveis. Os duráveis são aqueles que têm uma durabilidade muito maior, como é o caso da indústria de eletrodomésticos ou a indústria automobilística também, né? Já as indústrias de bens não duráveis são aquelas que muitas vezes fazem produtos mais descartáveis, como é o caso, por exemplo, da indústria têxtil, né, que faz roupas que não duram para sempre, né? Ou a indústria alimentícia, que acaba fazendo embalagem ou então processando os alimentos que são consumidos apenas uma vez, né? Assim como a indústria farmacêutica também, né? Então, esses são os tipos de indústria que compõem o setor secundário, né? E por fim, o setor terciário é o setor de circulação da mercadoria. O setor terciário, ele é dividido no comércio e na prestação de serviços. O comércio, basicamente, é a venda e a troca de produtos e mercadorias em estabelecimentos comerciais, né? Então, é quando você tem a circulação dessas mercadorias, né? Então, o comércio, ele pode se dividir em dois tipos no que diz respeito à sua forma, né? Como, por exemplo, o comércio varejista e o comércio atacadista. O comércio varejista, as mercadorias são vendidas diretamente aos consumidores, né? Como é o caso das lojas de roupa e eletroeletrônicos. Não existe um intermediário, né, em que você tem o vendedor que diretamente acaba vendendo, fazendo a mercadoria circular. Já o comércio atacadista, as mercadorias são vendidas a comerciantes intermediários que revendem os produtos a outros comerciantes varejistas, né, ou direto aos
consumidores, como é o caso principalmente de grandes supermercados, né? Os grandes supermercados, eles acabam comprando direto da fonte, muitas vezes, né? E nesse sentido, eles podem tanto oferecer diretamente para os consumidores, ou eles podem vender para outras empresas, né? Para outras empresas de comércio varejista, né? Então, o comércio varejista é a venda direta, não existem intermediários, né? O próprio dono da empresa, ele faz a venda para os consumidores. Já no comércio atacadista, nós temos várias etapas, né? Nesse sentido, as mercadorias são vendidas a comerciantes intermediários que acabam revendendo para outros comerciantes, né? E o comércio, quanto à finalidade, ele pode ser dividido em interno e externo. O comércio interno é quando ele ocorre dentro do próprio espaço territorial nacional, né? Então é quando ocorre dentro do território de cada país, né? É o chamado mercado interno, né? Quando nós temos a venda de produtos, né? A circulação de produtos dentro de um mesmo território. Já o comércio externo é quando, né, você tem a troca de mercadorias, né? A venda de mercadorias entre países, ou seja, uma mercadoria que é produzida em um país acaba sendo vendida para outro país ou para alguém em outro país, né? Então, nesse sentido, né, nós temos a chamada exportação e a importação. A exportação é a venda de mercadorias, podem ser industriais ou agrícolas, né, até matéria-prima mesmo, para outros países, quando o país ele vende para outro país. Já a importação é a compra, né? Nesse sentido, o país ele importa, ou seja, ele compra mercadorias que são de outros países, ele adquire mercadorias de outros países, né? Então, exportação, o país vende mercadorias para outros países, e importação, ele acaba adquirindo de outros países. Os dois são elementos do comércio externo, né? Quando nós temos a circulação internacional de mercadorias. Já no comércio interno, nós temos a circulação dentro do mesmo território, né? Já o setor de serviços é a venda do próprio trabalho, né? Ou seja, quando você tem um profissional que exerce uma função e que acaba vendendo suas habilidades temporariamente para executar um determinado serviço. O setor de serviço é um dos que mais tem crescido no mundo atual, né? Em grande parte por conta da grande profissionalização do trabalho, né? Ou seja, você tem a criação de profissionais, né? Muitas vezes técnicos, até mesmo universitários, que acabam realizando as suas funções, né, que são especialistas em uma determinada função, e com isso eles acabam vendendo o seu trabalho, né? Eles cobram pelo trabalho que eles vão realizar, pela mão de obra. Então nós temos no setor de serviço, entre várias profissões, né, nós temos coletores de lixo, eletricistas, engenheiros, médicos, dentistas, professores, arquitetos, né, pedreiros, né, entre tantos outros, né, que acabam vendendo suas habilidades de realização de um determinado trabalho, né, e não uma mercadoria necessariamente. Então, essas que são as atividades econômicas, os 3 setores da atividade econômica e como elas se apropriam dos recursos naturais. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.